Olá! No boletim diário de hoje nós vamos falar sobre o jogo de contratações. E para isso estamos recebendo aqui ele que é mestre de engenharia elétrica na temática de gestão de riscos nas contratações públicas, atua na central de compras do Ministério da Economia e também autor do livro Contratações de TI 4.0. Segue o jogo, né? Criador também do jogo de contratações, o nosso querido professor Antônio Neto. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro, professor. Obrigado, uma saudação aí a todos os amigos da Forset e a todos vocês que participam aí do canal, que certamente é muito rico e recheado de informações importantes. Com certeza, e é um prazer recebê-lo aqui também. E quero já aproveitar colocando aí uma perguntinha, né? Por que um jogo para ensinar sobre compras públicas, professor? Por favor. Olha, a ideia do jogo foi simplesmente porque não dava mais para poder ensinar o assunto de licitações apenas com o modo verbal, apenas dando uma aula tradicional. A gente percebeu um gap de conhecimento muito grande nos treinamentos que a gente dava sobre contratações de tecnologia da informação. E, pasmem, o tema de contratações é um dos temas mais complexos, né? De TI em específico. São muitos artefatos, muitas entregas, comunicação com pessoas diferentes, um processo que demanda uma organização muito grande. Como é que você sincroniza isso tudo? Nós consideramos o fator humano, e aí a gente trouxe a gamificação para poder ludificar o processo e deixar ele desenhado. Nós desenhamos um processo de contratação num tabuleiro e deixamos as pessoas trabalharem e irem apontando as falhas do processo. Elas dizem como que isso pode ser melhor, como pode ser pior. E assim nasceram várias versões novas do jogo de contratações, isso no modo offline, até que a gente parou para contar, já eram mais de 150 aplicações, mais de 3.500 pessoas formadas no método. Nós tomamos a decisão de levar esse tema, não somente de contratações, mas esse método de ensino para outras disciplinas. Então, virou um método de ensino gamificado. Hoje a gente trabalha, inclusive, com escolas, com ONGs e instituições em outros países para poder levar esse método de ensino que nasceu do tema de licitações, que já é complexo por si e traz um benefício muito grande de ensinar outras pessoas em outras frentes. Com certeza. E professor, como foi dividido aí essa obra? Por favor. Olha, a obra de contratação de tecnologia da informação, 4.0 Jogo, ela é um livro, ela é um treinamento também online, que já está disponível no nosso canal. Se você entrar no meu Instagram, professor Antônio Neto, Neto com 2 T's, você pode acessar na minha bio, vai ter lá o link para o livro para você baixar ele na Amazon, e vai ter também o link para o treinamento que a gente dá do livro, que é um treinamento de 2 horas, para você pegar esse mindset de como integrar essas variáveis que estão soltas no processo. Então, o livro ele é dividido em basicamente 9 capítulos, tá? E esses capítulos eles vão ser não somente conceituais, mas também práticos. Então, a gente vai ter ali uma introdução, a gente vai ter ali a visão holística do processo, de como é que é o processo de compras públicas, de tecnologia da informação. A gente vai destrinchar os artefatos de planejamento, contando histórias e estudos de caso de como o normativo é aplicado na sua teoria e na sua prática. Logo depois a gente traz estudos de casos reais do jogo e como que a gente aprendeu fazendo na prática as compras públicas de TI, como que isso pode ser alocado no jogo de contratações, que é um método de tomada de decisão. Logo depois a gente traz sacadas e tendências que a gente chama das palestras que nós demos Brasil afora. Então, por exemplo, teve uma situação muito engraçada onde eu fui ao Rock in Rio e teve um evento na noite anterior do Rock in Rio lá para a alta cúpula. E eles venderam um ticket para alguns empresários e algumas pessoas poderem participar. Eu comprei esse ticket para saber como é que era o background do Rock in Rio. E eu apliquei os conceitos, eu entendi o que o Rock in Rio fez
na sua história, no seu movimento, e contei ali um tópico de como que o jogo, de como que as contratações podem se beneficiar desses grandes eventos. Fiz isso com a Fórmula 1, fiz isso com os grandes eventos de tecnologia, dei a volta ao mundo, fui a vários países e tirei sempre uma liçãozinha, junto com meu amigo Silvio Lima. Sempre tem uma lição aí do esporte também que a gente coloca para contar um pouco mais desse capítulo de sacadas do jogo de contratações. Na sequência, a gente fala também de experiências de inovação, experiências no Vale do Silício, LGPD, transformação digital e outros aspectos que estão aí comuns dentro do segmento de contratações. A gente conclui aí o livro, adiantando aí, falando um pouco mais sobre o que é gamificação, como que ela pode transformar. A gente mostra o modelo matemático de como a gamificação pode realmente ajudar a educação e concluímos o livro aí falando do método Big Game, que é um método que nasceu de contratações e agora é levado para ensinar qualquer outro tipo de assunto. Então, você que quer aprender sobre integrar equipes e aprender sobre qualquer assunto, um jogo é uma maneira muito inteligente de você dar a sacada para a galera de qual é a mensagem que você quer passar. E nesse momento a gente está digitalizando o método já está aí 90% concluído. A digitalização de um jogo não é nada simples, envolve vários frameworks, vocês são de tecnologia, sabem como é que é. A gente tem que usar várias tecnologias, tem que fazer muito teste. Então, a nossa base de 3.500 pessoas formadas ajudou, mas não resolve para a aplicação do digital, porque é outro mundo. Então, a gente está estressando bastante o método antes de soltar ele, porque vai ser realmente algo revolucionário no mercado de capacitação e educação. Perfeito. Professor, eu tenho certeza que quem está acompanhando este vídeo, assim como eu, já está bastante curioso, né? Gostaria de entender aí também, mas qual o normativo aí que envolve esse jogo? O senhor poderia abrir um pouquinho para a gente aqui também, por favor? Claro, no nosso capítulo 2 e capítulo 3 do livro, a gente entra a fundo no aspecto do processo da instrução normativa número 1 da Secretaria de Governo Digital. Claro que nós temos aqui como citar várias outras legislações, né? Desde a 8666 até a lei do pregão, você pode pegar a lei das estatais, você pode pegar vários outros normativos. Mas o fato é que a instrução normativa número 1 ela traz o escopo de quem atua com o processo de compra. Então, a gente resolve simplificar. A N1 ela traz ali já hiperlinkada nela todos os normativos que são obrigatórios. Então, quando você preenche os artefatos, de certa forma, você está seguindo o processo. Mas a gente sempre alerta que o simples fato de você preencher o artefato não garante o sucesso da contratação. Então, observando o aspecto normativo da N1, legal, bacana, você vai seguir o processo. Mas tem que ter um aspecto crítico, onde o gestor, a pessoa que está construindo aquele processo, ela tem que ser crítica, ela tem que saber ter uma comunicação muito positiva, uma comunicação muito harmoniosa com a equipe, para sair do outro lado e, com certeza, montar um processo coerente. A grande sacada, a grande mensagem que a gente dá para quem instrui o processo é que quando você consegue passar e comunicar uma mensagem coerente que você está comprando, no aspecto qualitativo, quantitativo, 5W2H, o que, quem, quando, onde, por quê, e você que é fornecedor também deve criticar quando isso não está bom no edital para você poder fazer a sua impugnação, pedir o seu esclarecimento para que seja dado a maior amplitude possível naquela compra, né? Então, quando você observa esses parâmetros em um trabalho, você vê que o servidor público ele fez aí o seu trabalho com maestria, o seu trabalho de gestão de riscos, que é exatamente daí que nasceu o meu trabalho da gamificação, em 2013, quando eu concluí o meu mestrado na Universidade de Brasília, do qual a gente propôs um artefato de identificação de riscos para as compras de TI. Porque na época, quando era feito a IN4 de contratação de TI, existia um gap de conceitos. A IN4 tinha um documento chamado Análise de Riscos, mas se você pega as melhores bibliografias, que eu cito muito aí, a ISO, o COSO, gosto muito da ISO 31000, que foi atualizada recentemente no ano 2018, a ISO ela é muito clara. Você tem lá a identificação, você tem a análise e você tem a avaliação do risco. Então, a IN4 ela não trazia a identificação do risco. Em 2013, eu propus essa identificação, que não era feita de maneira correta pelo servidor. Você tinha um template em branco, pasmem, ainda tem um template em branco, mas um template em branco não garante a sua assimilaridade e a sua capacidade de
comparar informações, porque você vai depender do seu talento e da sua experiência. Por isso é sugerido uma base de conhecimento e por isso que veio aí os estudos de gestão de riscos e aí virou um jogo, e aí virou livro, e aí virou jogo digital e a gente está nesse movimento agora da educação porque realmente é algo que conecta com o coração. Quando você toma uma decisão com mais dados, a vida fica mais legal, a decisão fica mais interessante e ela fica até mais racional, porque a pessoa consegue ter um parâmetro para poder dizer se ela vai para a esquerda ou para a direita. E quando você vê um erro numa contratação, que o TCU avalia ou que o TCU critica, muitas vezes é porque aquele gestor não tinha um dado para colocar naquele momento ou não teve a capacidade cognitiva de explicar melhor a mensagem que ele queria passar. Então, a gente vai numa camada muito mais semântica do que numa camada punitiva para construir essa confiança com o servidor e usar o método para poder ensinar junto à legislação e todos os outros aspectos que são necessários para passar essa percepção e essa visão holística para o processo. Sensacional. Para mim está bem notório aí que é praticamente, né, uma experiência, né? Se possível, professor, como que é possível aí viver essa experiência? Pode contar Olha, nesse pouquinho para momento, nós? sim, claro. Existem várias formas de você viver a experiência do jogo de contratações, né? E as pessoas às vezes me perguntam, é jogo de contratações ou é big game? Olha só, big game é um método de ensino gamificado. Então eu posso usar big game com o produto jogo de contratações. Jogo de contratações é um dos produtos da big game. Então, beleza. Como a gente está falando de contratações de TI, estamos com o produto do jogo de contratações. Eu poderia estar falando aqui do jogo Fala Sério, que é para ensinar português, matemática, bullying, drogas, sexualidade para outras crianças, ou do jogo Gov, ou de algum outro produto que a gente tem internamente aqui para outros clientes. Mas falando do jogo de contratações, como é que você pode ver essa experiência? A primeira delas é com o livro. O livro está atualizado, você vai ter aí a oportunidade de poder conhecer melhor como é que a gente narra a experiência e a saga das contratações. Tem um vídeo inicial do livro que você aponta para o QR Code e o livro já é digital, o livro não tem versão impressa, tá? Por que não tem versão impressa? Cara, porque não? Porque é digital. É de TI, é digital, a gente Tão simples quanto isso, né, professor? mais simples do que isso, impossível, assim, a gente já se adaptou a isso, então, é um livro digital, então a primeira forma, você acessa o livro, ele está na Amazon, mas para facilitar a vida de todo mundo, é só acessar lá o meu Instagram, professor Antônio Neto, tem o link da bio, ou então você digita aí mesmo no seu navegador, link, linktr.ee, duas letras S, barra normal, não é a barra invertida, né? Na verdade é essa barra aqui, AFS Neto com 2 T's, Antônio Fernandes Soares Neto com 2 T's. Eu vou Ali está pedir meu para portfólio. colocar aqui o link para balizar para o Isso. pessoal também. Pede para colocar. A gente usou esse centralizador de link para facilitar exatamente a entrega dos conteúdos. Essas são as formas hoje de você adquirir o jogo. Tem maneira gratuita, tem maneira paga, tem maneira corporativa, tem áudio, tem visual. Inclusive no presencial tem até experiência olfativa também. O jogo tem o próprio cheiro, o jogo tem o seu próprio perfume, tem a sua própria trilha sonora, então tudo personalizado para levar aí para os participantes a melhor experiência. E a gente trabalha também com conferências e aberturas de conferências para grandes empresas, né? Então já fizemos esse trabalho também de fazer uma rodada para poder simular para o fornecedor como que ele pode atuar aí da melhor maneira para o órgão, para poder ser mais cortês, para apoiar aí o negócio da empresa, né? Essa agenda é uma agenda mais limitada, a gente tem poucas agendas para fazer isso daí, mas a depender, se eu tiver de férias, dá para fazer. É isso aí. Professor, infelizmente o tempo não nos ajuda muito, mas de um professor a gente não poderia esperar menos, né? Foi uma grande aula. Fiquei aqui super curioso aí para conhecer aí, assistir a sua live sobre o lançamento do livro. Espero que a gente tenha conseguido aí despertar isso aqui, tanto no servidor público, e eu, Ricardo, quero até deixar a dica aqui, você licitante também, é uma obra para que você conheça aí também esse outro lado, né? O lado do gestor público, aí as suas dificuldades. E parabéns, né, professor, pela iniciativa aí, né? Porque realmente o mundo das licitações, né? Muita gente acha que é fácil, principalmente aí do lado do servidor, e eu tenho certeza que
no game, aí fica muito claro aí as tarefas, né, para o gestor público, principalmente quem está chegando agora. Estamos aí em ano de eleição, né? Provavelmente vai trocar em muitos municípios aí as equipes, né? E agora, né? Para não cair no fenômeno Zé, eu sempre falo aqui, né? O que é o fenômeno Zé, né? Agora eu virei gestor de licitações, e aí, como é que faz? Pergunta para o Zé, que ele te explica aí como é que faz, né? Hoje não tem um método aí muito claro e transparente de como fazer isso, né, professor? O Zé tá no jogo, é o Zezinho do jurídico, aquele cara que você pergunta, quem quiser conhecer o Zé, você falou e você acertou, tá? Digita aí jogo de contratações no YouTube, o primeiro vídeo lá é um vídeo de 17 minutos mostrando a saga do servidor e no meio do caminho aparece o Zezinho do jurídico, esse cara resolve o problema de todo mundo, parece até que é só em filme. Dá uma olhada lá que vai fazer sentido. Sensacional, professor. Olha aí, o Zé existe, tá vendo? O Zé Professor, eu existe. vou pedir aqui mais uma vez para reforçar todos os seus contatos aqui, né? Deixo a dica para você que está acompanhando aqui este vídeo, para acessar lá o Instagram do professor. Tem um conteúdo riquíssimo, realmente, e aproveitando, né, este vídeo, a nossa agenda anda bem cheia, ainda bem, graças a vocês aí. Estamos gravando no dia do servidor público. Não posso deixar aqui de fazer a homenagem aí para o professor, porque muita gente tem aquela visão também, viu, professor, de que o servidor público, né, aquela pessoa bem passiva, e aqui é notório o quanto você faz, o quanto você busca para acrescentar aí, faz muito mais do que determina aí a sua função. Talvez eu vou resumir de uma maneira muito simples. Eu vejo o empreendedorismo aí na sua veia. Então, parabéns aí, utilizo a sua pessoa aí para parabenizar aí os demais também. Professor, em nome de toda a Forset, foi um grande prazer recebê-lo aqui. Tenho certeza que aqui nós vamos ficar apaixonados aí pelo seu livro, até pela sinergia, né, da tecnologia, e tenho certeza que vamos recebê-lo aqui num próximo lançamento, numa próxima oportunidade. Já fica o convite público aqui. Para você que acompanhou o vídeo até agora, aqui reforçamos o nosso compromisso de que licitação é o nosso negócio. Professor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí a participação e desejo muito sucesso a todos vocês, a toda a equipe da Forset e que o jogo continue sendo ético, leal e transparente para que a gente possa ter uma economia mais acelerada, uma participação melhor de todo mundo. Obrigado a todos. Sensacional. Um grande abraço. Valeu, um abraço.